Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Priscila de Geografia do Colégio Liceu. Vamos iniciar aqui então a nossa aula que trata aí sobre o percurso 7 do desenho ao mapa, tá bom? Então vamos iniciar aqui. O nosso primeiro slide traz a seguinte informação que vai ser sobre a cartografia. A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Então, assim, pessoal, a cartografia, então, é a área do conhecimento, né, que se preocupa em estudar e analisar e até mesmo aí produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representação do espaço. Trata-se, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até mesmo artísticas que visam, né, a elaboração de documentos para representar aí uma forma de uma determinada localidade reduzida, né? Apesar de contar atualmente com avançadas técnicas e modernos equipamentos, essa é uma prática extremamente antiga, né? Pois existe desde que o homem aprendeu que seria muito importante, né? Conhecer melhor os lugares, desenhando em pedaços de rochas. O mais antigo mapa, né, que se tem notícia, ele é de 4.500 anos atrás. Provavelmente foi produzido aí pelos povos babilônicos, e ele foi produzido em uma placa de argila e representava provavelmente a área do vale do rio Eufrates, tá bom? Então, assim, pessoal, historicamente, né, os mapas são maneiras práticas aí de representar graficamente informações que são muito relevantes sobre os lugares, né? Por exemplo, foi essencial aí aos seres humanos identificar por meio dos desenhos a localização de rios, de rotas, portos e também de cidades, né? É importante lembrar que há diferentes formas aí de estar representando o mapa, tá bom? Os mapas, né, na parte aí da cartografia, né? Porque, assim, além dos mapas, as formas mais conhecidas são as maquetes, os croquis, as plantas e as cartas. A escolha do tipo aí, né, de representação a ser utilizado vai depender do objetivo, né, que a pessoa queira atingir. Então, vamos seguir aqui em frente para a gente poder conhecer melhor um desses tipos aí que eu citei para vocês, então, que no caso aqui vocês estão visualizando a imagem do croquis. Então, assim, ao contrário aí da sofisticação, né, das maquetes, o croquis são desenhos simplificados. Eles são feitos geralmente à mão livre, né? São desenhos sem tanta preocupação, né, em representar um elemento, né, dentro ali de uma escala. Os croquis também são muito úteis, porque mesmo sem obedecer ali rigidamente, né, às convenções cartográficas, mostram de forma rápida e fácil as principais informações do assunto ali, né, que a pessoa quer representar nesse mapa. Então, assim, nos croquis, então, todas as informações, elas são de extrema importância, né, do que o leitor está querendo passar ali, para um problema mais imediato. Eu vou dar um exemplo. São bastante utilizados aí no nosso dia a dia para explicar a localização de um imóvel ou dar a mesma orientação de um percurso para alguém. Nesse croquis aqui que vocês estão visualizando agora, ele mostra aqui, então tá, o título dele é o meu trajeto, né? Então mostra aqui o trajeto de uma pessoa, provavelmente da sua casa até chegar ali ao seu serviço, ou da casa até a escola. O que eu proponho para vocês? Vocês podem pegar aí na casa de vocês, né, uma folha A4, né, um papel de chamex e tal, e fazer, né, esse seu trajeto. O que você percorre da sua casa até a escola, né? Ou então da sua casa até uma casa de um parente seu, alguém que você ame muito. Então, assim, e o que é importante colocar quando você vai fazer esse croquis? No caso aí de uma representação de um trajeto. Colocar
os pontos de referências que você passa, como, por exemplo, supermercados, igreja, um shopping, um banco. Então, tudo isso são pontos de referências que são importantes, também é bem interessante aí você está colocando no seu croquis, tá bom? Então, assim, agora vamos seguir aqui mais em frente. Nesse nosso próximo slide aqui, fala sobre o que é um mapa. Então, vamos ler aqui esse trecho. Mapa é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra, ou de parte dela, sobre qualquer suporte plano, como folha de papel, tecido, couro, meios digitais, entre outros. Então, assim, pessoal, basicamente, então, os mapas são essa representação gráfica de toda a superfície da Terra, né? Ou por parte dela, em um plano vertical. O que seria esse plano vertical? É que é visto de cima, né? Então, você visualiza ali de cima, tá bom? Por meio dos mapas, né? Dos mapas aí, podemos conhecer melhor o mundo em que vivemos, né? Eles nos permitem visualizar a distribuição de fenômenos, uma abrangência que não conseguiríamos observar de outro modo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em um mapa, né, podemos observar o Brasil inteiro, né, com seus rios e rodovias, principalmente vários pontos que, se não fossem os mapas, a gente não conseguiria aí perceber. Então, por isso que é muito importante a gente, até mesmo aquelas pessoas que são mais curiosas, pegarem os mapas. Você pode fazer até mesmo viagens através dos mapas. Você está aqui no Brasil, você pode, né, visualizar um mapa dos Estados Unidos, um mapa do Canadá, um mapa do México, tá? Mapa dos países da Europa, da África, da Oceania. Então, assim, você pode fazer uma grande viagem aí, tudo através dos mapas. O que é importante também a ser dito aqui para vocês? Que os seres humanos sempre tiveram aí a necessidade, né, e a curiosidade de conhecer e compreender melhor o lugar em que vivem. Muito antes aí da invenção, né, da escrita, diferentes grupos já faziam representações para identificar os lugares onde eles viviam, né? E assim, e até mesmo também para demonstrar os caminhos que percorriam. Então, provavelmente já faziam ali os seus croquis, né? Então, assim, esses primeiros mapas, eles possibilitavam ali que os conhecimentos adquiridos pudessem ser transmitidos a outras pessoas, tá bom? Então, a gente agora vai seguir aqui em frente, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide, que trata aqui sobre os principais elementos de um mapa. Então, como vocês podem estar visualizando aí, nós temos um mapa do Brasil, tá bom? E agora a gente vai entender como que funciona aí os elementos presentes nesse mapa, tá? Os mapas, eles podem retratar diferentes aspectos de qualquer lugar do planeta. No entanto, né, algumas informações são indispensáveis, né, para a produção aí de um mapa. Então, assim, os principais elementos de um mapa são título, orientação, legenda, escala e também a fonte, né? Então, assim, esses elementos estão indicados aqui nesse mapa que vocês estão visualizando aí. Então, vamos começar a identificar. Vamos aqui no primeiro, né, que é a orientação, até porque a gente já trabalhou bastante isso em sala de aula, sobre os meios de orientação. Então, assim, quando uma pessoa, né, está perdida, é muito comum dizer que precisa nortear-se, né? Ou seja, né, precisa aí saber onde está o norte, né, para poder se localizar. Então, assim, nos mapas é importante, né, que haja uma rosa dos ventos ou uma indicação do norte, né, para que a pessoa venha aí identificar um ponto de referência. Então, assim, alguns mapas não traz a rosa dos ventos completa. Esse daqui, no caso, tem, né? Apesar que está somente aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e o noroeste. Então, vamos para um próximo ponto aqui para a gente poder fazer a leitura desse mapa aqui.
Temos aqui a legenda, que ela é de extrema importância, né? Porque, assim, os mapas, normalmente aí nos mapas, são utilizados símbolos, né? Esses símbolos seriam aí também para facilitar, né, a identificação do que esse mapa está tratando. Tem as cores também aqui para representar os determinados aspectos, né, para que o leitor aí possa conhecer, né, o significado desses símbolos e cores. É preciso que o mapa tenha uma legenda. Então, nós temos aqui um mapa cujo seu título, que é um outro ponto importante dentro do mapa, é Brasil, taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Ah, só um lembrete. Esse mapa aqui eu retirei do livro de vocês, tá bom? Então, assim, esse mapa aqui, ó, tem a legenda aqui embaixo, mostrando a taxa de alfabetização, né, dentre cada estado aqui, né, do nosso país. Então, tem a representação de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, tá bom? Então, assim, vai mostrando por porcentagem, né, a questão das taxas de alfabetização dentro do nosso país. Como que a gente sabe disso? Através aqui da legenda e também do título. Agora, tem um outro ponto também que é muito importante, que tem que ter nos mapas, que é a representação aqui da escala. No caso aqui, essa escala é gráfica, né? Nós vamos tratar disso mais aqui no finalzinho da aula, não se preocupe. Mas o que seria a escala, né? É a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação no mapa, tá bom? Então, a gente vai ver melhor isso mais à frente. Mas, assim, esses pontos principais que eu abordei aqui com vocês, além aqui nós temos também, mostrando nesse mapa aqui, o principal paralelo, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, vem mostrando também aqui os meridianos, tá bom? Então, assim, é dessa forma que se faz aí uma leitura dos principais elementos de um mapa, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais à frente, vamos para o nosso próximo slide, que trata aí sobre os símbolos cartográficos. Então, o que seria isso? O conjunto aí, né, de conhecimento adquirido aí com a confecção e estudo dos mapas ao longo do tempo permitiu aos cartógrafos estabelecerem os padrões, né, para os elementos e os símbolos que os mapas aí devem representar. Então, assim, eu estou aqui, ó, visualizando agora aí com vocês esse primeiro aqui, né, que é um dos mais importantes e mais conhecidos por todos nós, que é o símbolozinho aí do avião. Quando a gente visualiza esse símbolo, em qualquer parte do mundo que você for, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, né, nos estados brasileiros, sempre quando tiver esse aviãozinho, né, você visualizar ali num mapa, você sabe que vai estar falando, está se direcionando aí ao aeroporto, né? Então, por isso que é importante aí essa padronização. Então, assim, essas padronizações são chamadas aí de conversões cartográficas, né? E o objetivo delas é possibilitar que sejam feitas aí as interpretações e o entendimento de um modo geral, né? Que esse entendimento por qualquer pessoa ou em qualquer parte do mundo que essa pessoa esteja, ela venha identificar esses pontos aí nos mapas. Então, assim, as convenções cartográficas são universais, e algumas são bem conhecidas, como essas primeiras aqui, né, do aeroporto, do porto, indústria, estação de trem, do túnel, né? Então, assim, nos mapas, cada fenômeno ou elementos da realidade deve ser representado por um símbolo com significado único, né, para facilitar aí o entendimento de toda a população mundial, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais à frente, vamos dar seguimento aqui para o próximo slide, que trata sobre a representação da Terra, tá bom? Então, vamos lá. A representação da Terra aqui está mostrando para vocês, né? Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos, né? Do globo terrestre, temos o planisfério e os mapas digitais, né? Coloquei as imagens aqui para vocês conseguirem aí visualizar melhor. Então, assim, vamos analisar aqui o primeiro, né, que aí é o globo terrestre.
O globo terrestre é uma representação, né, em escala reduzida do planeta Terra, que o seu formato aqui, né, com esse seu formato esférico, ele representa a superfície terrestre de maneira mais fiel do que o planisfério, tá bom? Então, o globo terrestre representa de maneira mais fiel o planeta Terra do que o planisfério. Então, assim, a sua forma, né, arredondada, acaba aí permitindo não por completo aqui uma visualização, né? Você não consegue visualizar aí todos os continentes de uma só vez, como aqui no planisfério. Aqui no planisfério você já consegue visualizar aqui, ó, todo o continente americano, a África, Europa, a Ásia, tá? Temos aqui embaixo a Oceania, aqui temos a Antártida. Então, assim, eu falei Antártida porque pode falar Antártida e também se pode pronunciar Antártica. As duas formas são corretas, tá bom? Então, voltando aqui. Pessoal, então vamos aqui para o segundo tópico, que são os planisférios. O planisfério, ele representa aqui, né, os continentes, temos a representação dos oceanos e mares, e também vai ter a representação das linhas imaginárias, né, para facilitar aí a questão da leitura, né, desse mapa. Então, vai ter a representação da linha do Equador, do Trópico de Câncer, do Trópico de Capricórnio, do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico e do meridiano principal, né, que é o meridiano de Greenwich. E aqui no nosso terceiro tópico, nós temos aí os mapas digitais, né? Então, assim, as técnicas de representação do espaço geográfico, elas evoluíram muito, né, com o passar do tempo. Atualmente, aí, além dos mapas feitos em papel, né, podemos consultar os mapas digitais, né, como vocês estão visualizando aqui nessa terceira imagem, que são capazes aí de combinar e apresentar com eficiência um grande número de informações. Então, assim, os mapas digitais, eles são feitos em programas computacionais que localizam aí com rapidez e também com uma certa precisão informações estatísticas em mapas de determinado território, como um mapa local, regional e também um mapa nacional, tá bom? Então, assim, as tecnologias aí atuais favorecem a elaboração dos mapas, né? Através das imagens de satélites e fotografias aéreas, permitem mapear detalhadamente, em visão vertical, cidades por inteiras, como ruas, casas, né, rios e parques. Então, assim, a técnica utilizada aí pelos cartógrafos, ao observar uma imagem de satélite, ou até mesmo uma fotografia aérea, é mapeá-la e acabar utilizando essa imagem aí para essa representação de uma forma bem mais fiel do que a gente consegue visualizar aqui no globo terrestre e também no planisfério, tá bom? Vamos seguir aqui mais em frente. Nesse próximo slide aqui, nós vamos tratar sobre as escalas em mapas. De novo. Nesse próximo slide aqui, nós vamos tratar sobre as escalas em mapas. Então, assim, o mapa, ele é uma representação do espaço em tamanho aí reduzido. A escala é a proporção entre o tamanho real de uma área e esse tamanho representado no mapa, tá bom? Então, a escala nada mais é aí, pessoal, do que o elemento do mapa que indica essa relação de proporção entre as medidas no papel e na realidade. Então, como a gente pode visualizar aqui através dessa imagem, né? Há dois tipos de escala. Nós vamos ter a escala numérica e a escala gráfica, né? Ambos os tipos aí têm a mesma função, né? Apesar de serem expressos de maneiras diferentes, né? Então, aqui vamos perceber que tem, sim, uma diferença entre elas, até mesmo na forma visual, né? Mas elas têm a mesma função. A primeira aqui, que é a escala numérica, ela indica aí a relação expressa em centímetros, né? Tanto para a medida aí no papel, quanto para a realidade. Então, assim,
Então, a escala numérica, como a gente está vendo aqui representada 1 por 50.000, apresenta esse umzinho, que significa 1 centímetro, tá? Que é o numerador, a área do mapa. E aqui nós temos 50.000, denominador, área real. Significa o seguinte, que a cada 1 centímetro no mapa, equivale a 50 centímetros na realidade, tá bom? E aqui do lado nós temos a escala gráfica, né? Que é a representação, ela é mais visual. Então, assim, ela apresenta uma reta, como vocês podem visualizar aqui na imagem, de 1 centímetro com um zero em uma das extremidades e a distância equivalente a 1 centímetro no mapa na outra extremidade. Essa distância não precisa ser em centímetros. A escala do mapa aqui acima, ó, por exemplo, está mostrando em quilômetros, tá bom? Então, assim, é mais uma representação gráfica, né? Uma representação mais visual, e essa daqui representa aí de uma forma mais numérica, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Eu espero ter contribuído com vocês, ter agregado conhecimento. Não deixem de fazer as anotações, né? Fazerem as observações de vocês no caderno, anotar os principais conceitos. Não deixem de realizar os exercícios que tem no livro, os exercícios também que estão sendo postados para vocês no portal do Colégio Liceu. E no mais é isso, né? Até o nosso próximo encontro. Tchau! Até mais!